Bom, gente, vou colocar aqui na tela inicial, dar uns 5 a 4 segundos e começar. E aí, galera, tudo bom com vocês? Gabriel Cabral, professor do cursinho Ideia. Bom, galera, hoje a gente vai ter o nosso primeira aula de estudo dos gases. Espero que seja proveitoso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bem, para começar, eu queria trazer aqui uma observação que vai nos ajudar no decorrer dos estudos. Eu queria primeiro dizer que gás e vapor são dois estados diferentes. Como assim, professor? Bem, o gás ele é impossível de ser liquefeito, ou seja, é impossível você pegar um gás e transformá-lo em líquido, mexendo apenas em uma das variáveis entre temperatura e pressão. Ou seja, eu posso pegar um gás oxigênio e transformar ele em líquido só aumentando a pressão nele? Não. Posso fazer isso abaixando a temperatura apenas? Também não. Para eu fazer essa transformação, eu tenho que usar as duas variáveis. Tenho que tanto abaixar a temperatura como aumentar a pressão, certo? Já o vapor, ele pode sim ser liquefeito simplesmente ou abaixando a pressão, ou abaixando a temperatura, ou aumentando a pressão. Um exemplo disso é quando você está na cozinha, você vai cozinhar a água ali, esquentar a água, começa a sair o vapor, você pega uma seringa, coloca próximo ali, absorve o vapor que está saindo da água e depois pressiona com a seringa, você vai ver que aquele vapor vai virando água, ou seja, ele é vapor. Já se você pegar uma seringa e puxar o ar, quando você apertar, não vai virar água, ou seja, o nosso gás aqui, o que está o ar é um gás, não é um vapor, apesar de ter vapor d'água, né? Mas bem, vocês entenderam. Vamos lá. Bem, eu falei de pressão e temperatura, então eu farei das variáveis de estado, que seriam as variáveis de um gás. Como eu já disse, temperatura é uma delas. A temperatura ela é medida em kelvins, ok? Já o volume é medido em litros, que é a outra variável dos gases. E por último a pressão, que é medida em atms, que é a terceira variável. Ou seja, um gás ele é regido por essas três variáveis. Então, toda vida que você tiver uma questão de gases ou um estudo sobre isso, três coisas que você precisa saber para fazer o gás: temperatura, volume e pressão. Também vai precisar da quantidade, né, o número de mols, mas tendo essas três aí, você já está bem encaminhado. Bem, para a gente começar, é importante salientar que existem, de forma geral, dois tipos de gases: os gases ideais ou os gases ideais e os gases reais. Bem, o que é um gás ideal? Um gás ideal ele segue algumas características para poder ser denominado dessa forma. Quais são elas? Pronto. É preciso que seja considerado o volume das moléculas desse gás desprezíveis, ou seja, se a gente tratar do gás oxigênio O2, é necessário que essas moléculas de O2 tenham seu volume desprezível. Então, o volume do gás é todo o volume do recipiente que ele está ocupando, certo? Outra coisa, vocês estão vendo que essas moléculas estão nesse recipiente, elas estão se mexendo livremente, tem uma velocidade não necessariamente igual, mas uma velocidade para cada uma delas. E como é um recipiente fechado, elas estão tanto tendo choques com a parede como entre elas. Num gás ideal, esses choques que ocorrem são perfeitamente elásticos, ou seja, não há perca de energia cinética, elas batem, colidem umas com as outras ou com a parede e saem com a mesma velocidade que chocaram, certo? E a última característica é que não há interação dessas moléculas do gás entre si. Ou seja, a gente sabe que um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons e que pode sim haver a interação eletrostática entre um próton e um elétron, ou entre um próton e um próton, um elétron e um elétron. No gás ideal, a gente desconsidera que essas interações possam ocorrer, tá bom? Bem, e por que foi feito isso? Por que foram feitas essas considerações? Foram feitas essas considerações para poder ser proposta a famosa lei dos gases, que diz que PV é igual a nRT. Você já deve ter visto essa lei e essa equação muitas vezes. Bem, o que essa equação nos diz?
Essa equação nos diz que a pressão do gás vezes o volume que ele ocupa do recipiente é igual ao número de mols, ou seja, a quantidade de gás que está presente, vezes uma constante universal dos gases, vezes a temperatura em que esse gás se encontra. Bem, como é uma constante universal dos gases, essa constante é igual para todo o gás, seja ele hidrogênio, seja ele oxigênio, seja ele neônio, hélio. Então o que é que eu posso fazer? Se é uma constante, eu posso passar o que não é constante para o outro lado, o N e o T, e igualar dois momentos, um momento inicial e um momento final, o que vai resolver grande parte das nossas questões, certo? Então, acaba que a gente tem um momento inicial e um momento final de PV sobre NT, ok? Beleza. Você falou que tem um gás real. O que seria isso? Bem, o gás real, ele é um gás onde descumpre todas essas três regras que a gente propôs. O volume das suas moléculas passa a ser levado em consideração, ou seja, o gás não ocupa mais todo esse espaço que ele possui do recipiente, já que essas moléculas também vão ter um volume. Os choques deixam de ser perfeitamente elásticos, ou seja, essas moléculas se chocam e podem sair com velocidades diferentes, seja maior ou menor, e passa a ter a interação das moléculas do gás, ou seja, elétrons e prótons de cada uma dessas moléculas começam a interagir entre si eletrostaticamente. Quando tudo isso ocorre, essa equação aqui passa a não ser mais verdadeira, entram outras variáveis que a gente não vai estudar agora no caso. Mas algo importante para ser citado é que esse gás real, em certas condições, pode sim ser tratado como um gás ideal. Professor, que condições são essas? São duas condições que ele precisa estar sendo estabelecidas. As temperaturas devem ser elevadas e ele deve estar a baixas pressões, certo? Então, quando eu estiver fazendo uma questão que esteja tratando de um gás real, eu tenho que me atentar para ver se está a elevadas temperaturas e a baixas pressões. Se estiver respeitando esses dois critérios, eu posso tratar esse gás como um gás ideal e aplicar a nossa famosa equação do PV igual a nRT, tá bom? Bem, eu falei que as moléculas do gás possuem uma velocidade, que elas possuem energia cinética, não é? A energia cinética do gás, ela está relacionada diretamente à velocidade dessas moléculas. E a velocidade dessas moléculas está diretamente ligada à temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura, mais energia eu estou fornecendo para o meu gás, mais energia eu estou fornecendo para essa molécula, então maior vai ser a velocidade. É tipo o garoto pequeno, com muita energia, sai correndo mais rápido. Quando ele está cansado, para de correr. Então, quanto maior a temperatura, mais energia eu estou fornecendo. Então, maior quantidade de moléculas eu vou ter com uma maior velocidade. É importante salientar que nem todas as minhas moléculas vão ter a mesma velocidade. Mas, de acordo com o que eu for aumentando a temperatura, a maioria delas vai ter uma maior velocidade. Então, quando a gente analisa a 300 Kelvin, elas têm uma velocidade próxima ali de 400 metros por segundo, a maioria. Já em 1200 kelvins, ela tem ali perto dos seus 800 a maioria. Mas tem uma maior quantidade aqui? Sim, uma maior quantidade, mas a maioria vai continuar com uma velocidade maior, tá bom? Bem, então essa velocidade das moléculas, ela é unicamente proporcional à temperatura. Essa palavra proporcional na matemática é aquele famosinho alfa. E para eu transformar aquele alfa no igual, eu coloco uma constante. Então, eu posso gerar uma equação matemática que a energia cinética é igual a constante vezes a temperatura. Para dizer que a minha energia cinética ela é diretamente proporcional à minha temperatura, certo? Beleza. Continuando falando de energia cinética dos gases, a gente descobriu a primeira equação. A energia cinética é igual a kT. Porém, a gente lembra da aula de física que energia cinética também pode ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, não é? Então, o que a gente vai fazer agora? Se é que a gente está trabalhando com os dois casos com energia cinética, a gente vai igualar essas duas equações. Igualando as duas equações, nós temos kT igual a mv ao quadrado sobre 2. Do mesmo jeito da constante universal dos gases, o K é uma constante, certo? Se o K é uma constante, eu vou passar o que não é constante para o outro lado, o T, e posso criar agora
uma equação com dois momentos diferentes, um momento A e um momento B. Por que isso vai me ser útil? Porque se eu estiver trabalhando uma questão onde ocorre uma transformação gasosa, por exemplo, e haja perca ou ganho de gás, de massa desse gás, a velocidade cinética das minhas moléculas vai mudar e eu posso relacioná-las por essa equação. Se admitirmos que a temperatura dessa transformação foi constante, nós acabamos na equação 3, que a massa no momento A vezes a velocidade ao quadrado no momento A é igual a massa no momento B vezes a velocidade no momento B. Certo? Então, a gente consegue ver que a massa vai ser inversamente proporcional à velocidade do A, ou vai ser a velocidade da molécula. Ok? Beleza. Bem, existem três famosas transformações gasosas. Existem apenas essas três? Não, podem acontecer outras. Mas as três mais famosas são as transformações com temperatura constante, com pressão constante e com volume constante. Então vamos lá. Com temperatura constante, essa transformação é denominada de transformação isotérmica. Iso de igual, térmica de temperatura, ou seja, a temperatura é igual. Ela foi estabelecida pela lei de Boyle-Mariotte. E o que é que essa transformação tem de tão especial? Bem, se a gente lembrar lá do começo, a gente igualando a constante universal dos gases, e a gente consegue encontrar dois momentos. Um momento inicial com PVI sobre NITI e um momento final PF-VF sobre NF-TF, ok? Pronto, a partir dessa equação a gente consegue deduzi-la. Se a nossa temperatura é constante, significa que TI e TF é igual, então eu posso cortar. Cortando, eu fico com essa equação. Se no meu caso eu estiver trabalhando com um recipiente fechado, onde não tem gás entrando nem tem gás saindo, o número de mols vai ser igual, então eu também posso cortar ele. Então eu fico com essa equação simples aqui, estabelecida pela lei de Boyle-Mariotte. PI/VI é igual a PF/VF. O que é que essa equação me diz? Essa equação me diz que se eu aumento a pressão do meu gás, então se a pressão inicial era 5 atm e passa a 10, o volume vai ter que cair pela metade. Se o volume era 2 litros, o volume passa a ser 1 litro, que ele é ocupado agora. Do mesmo jeito, se eu aumento o volume, a minha pressão cai, ou seja, eles são inversamente proporcionais, beleza? Bem, a outra transformação que a gente falou é a pressão constante. Essa recebe o nome de isobárica, ok? Ela é estabelecida pela lei de Charles. Bem, e o que é essa tem de tão especial? A gente vai analisá-la partindo também da nossa equação inicial. Só que dessa vez, em vez da nossa temperatura ser igual, a nossa pressão é igual. Então, se a nossa pressão é igual, a gente pode cortar PI com PF. Cortando desse jeito, fica VI/NTI igual a VF/NF/TF. De novo, se a nosso recipiente for fechado, se na nossa questão nem sai gás nem entra gás, o nosso experimento é ali só com aquela quantidade específica do número de mols do gás, a gente pode cortar NI/NF e encontra VI sobre TI igual a VF sobre TF. Pronto. E agora, o que é que essa equação quer me dizer? Essa equação aqui me diz que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, quando tem um aumento de volume, tem que ter um aumento de temperatura. Se diminui o volume, diminui a temperatura. Tá bom? Bem, e por último, a nossa última transformação ocorre a volume constante e recebe o nome de transformação isocórica ou isovolumétrica. Ela é estabelecida pela lei de Gay-Lussac e como de costume, a gente vai utilizar a nossa equação inicial para deduzi-la. Bem, dessa vez o que é constante é o volume, então VI é igual a VF, corta VI com VF, então a gente fica com essa equação. A gente trata o número de mols igual, tratando de um recipiente fechado ou de um experimento onde nem entra gás nem sai gás. A gente encontra a relação entre P e TI, PF, VF.
certo? E o que essa equação quer dizer? Essa equação, do mesmo jeito da anterior, tem uma relação de proporção direta, ou seja, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a minha pressão, vou ter que aumentar a minha temperatura para continuar essa razão idêntica. Se eu diminuir a minha pressão, vou ter que diminuir a minha temperatura para essa razão continuar. Então, o que é que eu posso pensar? Bem, eu estou fazendo ali a minha questão, eu já posso me tocar. Fiz a conta ali entre pressão e temperatura, ou seja, estou fazendo a questão de transformação isocórica. Diminuiu a pressão e o meu resultado deu uma temperatura maior do que o inicial, eu já sei que eu errei alguma conta, então já volto ali. Tá pegando? Então, bem, é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham ótimos estudos. Fico feliz aí por estar ajudando. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a gases. Então, fiquem bem, se cuidem. É nóis.